De Deus que transforma a vida. Transformou a vida de Barnabé, de Paulo, de Antônio, de Francisco, de Maria Teresa, de Frei Galvão, que mais? Santa Clara, São Francisco, nós todos. Porque estamos aqui hoje temos fé por causa da palavra de Deus. Não é por outra coisa. A palavra que transforma. Então, a palavra de Deus lá no começo fez maravilhas, mas não ficou só lá. Se tivesse ficado lá só, já estava acabado, já tudo esquecido. Não. A palavra depois, de boca em boca, de geração em geração, de mãe para filho, de pai para filho, de vovó para o neto, de catequista para os catequizandos, de missionário pregando, de santo pregando, de evangelizador, de testemunhas, de mártires pregando. E aqui estamos nós hoje, vivendo desta mesma palavra, tendo a fé que a igreja recebeu dos apóstolos, vivendo desta fé, a mesma fé de Santo Antônio, que é o padroeiro desta comunidade. Vocês devem ficar muito felizes que tem um padroeiro grande, um grande homem, um santo homem, e é bom vocês conhecerem bem a vida de Santo Antônio também. Pois bem, vamos ver como é que isso se concretizou também na vida de Santo Antônio. Santo Antônio, vocês conhecem a vida de Santo Antônio? Santo Antônio, pregador. Isso, não vou contar toda a vida de Santo Antônio, vocês vão procurar depois. Mas Santo Antônio, como é que ele chegou a ser pregador? Primeiro, claro, ele tinha estudado. E quando, no tempo de São Francisco, o nome de São Francisco, o movimento que São Francisco começou em torno dele, o jeito dele, isso se espalhou rapidamente. E também chegou aos ouvidos de Santo Antônio, que disse: bem, eu também quero ir por aí. Ele era um jovem estudante, queria ser missionário, e acabou que chegou junto de São Francisco. A providência levou ele lá por caminhos que ele nem pensava, até chegar junto de São Francisco. E aí, nas comunidades franciscanas, dos irmãozinhos, dos fradinhos, lá, Santo Antônio trabalhava na cozinha. E um dia faltou um pregador de retiro, para pregar o retiro na comunidade de São Francisco. E São Francisco disse: agora? Ele disse: olha, lá na cozinha tem um irmão que fala muito bonito. Então traz aqui, disse São Francisco. E era Antônio. E Antônio pregou aquele retiro e São Francisco ficou admirado. Um homem sábio, jovem, sábio, cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo e de fé, como Barnabé. E Francisco quis então Santo Antônio perto dele, como seu teólogo, como aquele que conhece bem as Escrituras e conhece também a teologia, para poder instruir, pregar. E assim, São Francisco, Santo Antônio, ficou muito próximo de São Francisco, ainda em vida, naturalmente, os dois, e Antônio também, franciscano. Mas depois da morte de São Francisco, Santo Antônio continuou, então, como pregador missionário popular. Ia de cidadezinha em cidadezinha, de aldeia em aldeia, como missionário popular, pregando ao povo a penitência, a conversão, chamando o povo a Deus, chamando o povo de volta para Deus, para o caminho de Deus, dos mandamentos, para a retidão de vida, para pôr a vida em ordem diante de Deus e para viver corretamente a vida de todo dia, a vida em família, vida nas relações sociais, relações humanas. Santo Antônio, um grande pregador. E daí teve um dia que ele foi pregar numa cidade e ninguém queria escutar. Aí ele disse: tá bom, eu vou pregar os peixes, que era na beira do mar. Aí ele foi pregar para os peixes, e os peixes vieram tudo, flor d'água, escutando a voz de Santo Antônio. Sermão aos peixes. Santo Antônio
pregador da palavra que converte, que conforta, que mostra o caminho. Que palavra? Palavra de Deus. Esta mesma palavra que nós temos também hoje, palavra de Deus. Que nós nunca devemos ficar longe dela, porque se a gente fica longe da palavra de Deus, é como se ficasse meio escuro na vida da gente. A palavra de Deus é luz que ilumina. Ela é também como o pão que alimenta. É como a água que mata a sede. A palavra de Deus nos dá força, sabedoria, nos dá coragem. A gente saber, é por aqui, Deus nos chama, por aqui. Pois bem, Santo Antônio, uma outra coisa de Santo Antônio. Vocês estão pensando, Santo Antônio que mais? Popularmente, Santo Antônio, casamenteiro. Santo Antônio, que mais? Causas impossíveis. As coisas perdidas, não é mesmo? Que mais, Santo Antônio? Só isso, né? Bem. Aqui só Santo Antônio que é casamenteiro, então. Né? Quem perdeu o seu par, procure por Santo Antônio. Quem não achou o seu par ainda, fale com Santo Antônio. Bem, essa também é uma tradição, sim, que uma bênção que uma jovem, uma mulher que não encontrava marido, queria casar, ele encontrava marido, ele foi falar com Santo Antônio. Santo Antônio abençoou, rezou por ela encontrou marido, casou, feliz da vida. Né? Então, é bom também rezar para isso? Ué, por que não? Por que não? Encontrar a pessoa certa. Jovens, claro que sim. Né? Encontrar a pessoa certa. Em vez de fazer uma macumbinha, em vez de fazer nós rezamos. Nosso modo é outro. Nosso é rezar, é fazer o discernimento, pedir ajuda de Deus, o Espírito Santo ilumine, para fazer bom discernimento, mostrar o caminho, isso sim. E Santo Antônio ajuda. Sim, por que não? Claro que pode. Né? Mas Santo Antônio, tem mais uma coisa que não se fala, mas que é importante. Também de São Francisco, que quase não se fala. Né? Santo Antônio, penitente. Santo Antônio fazia muita penitência, por si e pelos outros. São Francisco também fazia muita penitência. Também de São Francisco, quando você fala de São Francisco, só pensa em São Francisco e os animais. De São Francisco e a natureza. Claro, tudo bem. São Francisco era um homem de Deus, antes de tudo. Um homem todo voltado para Deus, por isso também podia ser todo voltado para o próximo, para a natureza, aquele coração inteiro, aquele coração reto, cheio de amor, de compaixão, de ternura. Santo Antônio, homem penitente, chamava a penitência, ele mesmo fazia penitência. E tem que fazer penitência na vida? Ora, alguém falou assim: se não fizerdes penitência, perecereis todos. Quem foi que falou assim? Nunca ouviram. Vocês têm que ler o Evangelho. Quem falou isso? Jesus. Se não fizerdes penitência, perecereis todos. Fazer penitência, sim. O que significa fazer penitência? A gente rever a própria vida, onde a gente está precisando mudar de vida, fazer aquele esforço intenso para a gente corrigir os pecados, os vícios, os erros da gente, para a gente ser inteiramente de Deus. A penitência é sempre para a purificação, não é para se castigar. Penitência para a conversão, penitência para a purificação, para a gente ser mais genuinamente de Deus. Na Bíblia, a penitência é comparada ao processo da purificação do ouro e da prata. Como é que purifica o ouro da prata que acham na terra? Que não acha mais, mais uma vez achava, misturado com terra, com outras coisas. Como é que purificava? Põe no fogo, e o fogo derretia tudo, o que é ouro derrete, fica bonitinho, o que é outras coisas queima ou não derrete. Então, a purificação para ficar o ouro puro, prata pura, no fogo,
Fogo da penitência, né? Fogo da penitência. Então, lembrando, Santo Antônio, o ano da penitência, para nos chamar também a todos nós. A penitência é importante, né? A penitência é importante para a conversão dos pecados, para a conversão da nossa vida a Deus. Sim, sim. Bem, queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, estou acostumado a falar dos ouvintes, né? Olhar para Santo Antônio, olhar para os santos, é olhar para os nossos irmãos maiores, nossos irmãos cristãos que viveram o Evangelho seriamente, que viveram a vida cristã seriamente. Batalharam, lutaram, se esforçaram, foram fiéis a Deus. Santo Antônio, na penitência, na fidelidade à palavra, na caridade, né? Outros fiéis no martírio, outros fiéis no evangelho, na pregação como missionários, outros fiéis na caridade, servindo o próximo, assim por diante. Os santos são, por isso mesmo, testemunhas do evangelho. Olhando para eles, nós sempre de novo aprendemos a viver o evangelho na prática da nossa vida. Então, celebrando Santo Antônio, padroeiro, olhem para ele, perguntem a ele: Santo Antônio, o que eu posso fazer? Minha vida é assim, assim. Cada um diga lá, Santo Antônio, como é que é a própria vida. Santo Antônio, me ajude. Eu preciso assim, preciso daquilo, preciso disso na minha vida, para ser verdadeiramente de Deus, para ser ouro puro, ser prata purificada. Santo Antônio, me ajuda, intercede por mim diante de Deus. Concede que eu também seja uma pessoa cheia de fé do Espírito Santo, e que depois possa dizer de mim também que é uma pessoa boa, né? E já nessa vida possa reconhecer uma pessoa boa, né? É uma pessoa boa. Que Santo Antônio interceda por nós, hoje e sempre. Amém.